Hora da coluna de Direito e hoje trazendo aí de volta a participação do Paulo Vitor Souto, nosso colunista aqui no Jornal da Correio, advogado e professor de forma presencial. 1 ano e meio ele participando aqui do JC de Casa, hoje está aqui de volta com a gente, né? E nesse momento de pandemia que ainda a gente vive, né? Esse momento tem interferido demais na vida dos trabalhadores, né, Paulo? Inclusive sobre a vacinação, muita gente, graças a Deus, avançando aí nesse cronograma de vacinação, muita gente tomando a primeira dose, tomando a primeira e a segunda também, e muitas dúvidas em torno dos direitos trabalhistas dos trabalhadores, né, obviamente, nesse contexto todo. Então, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou chamar aqui umas sonoras que a gente fez, né? A gente foi às ruas conversar com as pessoas e saber o que as pessoas têm achado, se tem tido dificuldade com relação na empresa, né, onde trabalham, com relação à vacinação. Vamos ver, vamos assistir. Todos nós, funcionários, né, devemos se vacinar para poder ter o nosso trabalho de volta e com segurança, né? É assim que eu penso. Inclusive no prédio que eu moro, tem ele é um porteiro que ele está se recusando, né, a tomar. Mas eu soube que ele, não, já tomei. E eu espero que assim seja. Que o prédio todo está preocupado. E se eles não tomarem, vai ficar sempre alguém faltando, né, para tomar a vacina e vai contaminando as pessoas. Então, todos têm que tomar, eu creio. Eu acho que deve entrar em acordo porque está em jogo aí, nós estamos em uma grande pandemia, um grande problema sanitário e esse problema ele deve ser tratado de uma forma maleável e não, assim, tragicamente causando desemprego. Eu acho que nós temos que trazer empregos para as pessoas. Se é uma coisa para a nossa saúde, eu acho que pode sim, tem direito. Inclusive os que não querem usar máscara. E tem muitos aí que não querem usar, sabendo que a vacina é um bem para todo mundo, né? E continuar usando máscara, usando todas as higienes pessoais que já são usadas, né? Demitir não, né? Porque já tem muito desemprego. Mas eu acho assim que tinha outros meios melhor, né? Suspender o salário. Quem é que passa sem dinheiro, né? E aí, Paulo Vitor Souto, o que é que diz a legislação a respeito disso? Boa noite, linda. Boa noite, telespectador. Presencialmente hoje, né? Diga-se de passagem, estava com saudade de estar aqui na bancada, mas esclarecendo essas questões, que de fato é uma polêmica, é algo que traz muitas dúvidas e essa constante divergência de várias opiniões. De forma muito clara, a vacinação é obrigatória. Isso não significa que o empregador pode obrigar, coagir, levar à força um empregado ou qualquer pessoa para tomar vacina. Isso não pode existir. Entretanto, ele tem mecanismos, Linda, que pode fazer com que realmente o trabalhador sinta-se vontade de fazer isso. E dentre as quais os telespectadores trouxeram algumas delas. Pode ocorrer punições. O poder disciplinar do empregador pode aplicar, sim, punições. Punições que vão de advertência, de suspensão, até mesmo a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Ou seja, a empresa pode demitir, desligar o trabalhador que se recusar a tomar a vacina. Linda, pode. A rescisão sem justa causa é incontroverso. Não se discute, isso pode acontecer a qualquer tempo, independente de qualquer motivo, porque como o próprio nome diz, é sem justa causa. O que muita gente tem debatido atualmente é possível acontecer a rescisão de um trabalhador por justa causa que se recusa a tomar vacina? A jurisprudência vem se posicionando. Os tribunais de São Paulo, Minas Gerais e outros estados já têm casos decididos em relação a isso. E têm confirmado, sim, a rescisão do trabalhador, do contrato de trabalho por justa causa. Ou seja, isso faz com que haja a vontade, isso faz com que haja um incentivo o trabalhador, de fato, a tomar a vacina. Afinal de contas, como o pessoal disse nas sonoras, não é possível que haja mais desemprego, mais do que já existe hoje. Mas punições podem ocorrer, inclusive uma punição por justa causa. O TST, diga-se de passagem, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ainda não se posicionou. Mas a tendência, a peso de hoje, é que esse entendimento se confirme. O que é que a Justiça, enfim, o que leva, né, a Justiça a decidir desse modo? É uma conjunção de fatores, mas os telespectadores também trouxeram essa resposta de um modo indireto. Afinal de contas, quando uma pessoa não está imunizada, pode colocar em xeque, pode colocar em risco todo o ambiente de trabalho. E não apenas o ambiente de trabalho, mas também os clientes que lá frequentam, as próprias pessoas que estão na empresa, que passam de maneira esporádica e, de um modo ou de outro, pode vir a fechar uma empresa, temporariamente, porque uma pessoa contrai o Covid, e o isolamento ainda é necessário quando a pessoa contrai o Covid. Então, por essa razão, afinal de contas, você precisa
ter uma imunidade completa em todo o ambiente, a jurisprudência vem entendendo isso. Além de que já foi decidido, através de legislação, que a vacinação é obrigatória, tem que acontecer. Repito, não de maneira cogente, forçosa, né? Levando a pessoa à força, mas através de mecanismos de incentivo a fazer isso. Ô Paulo, e o dia da vacinação, por exemplo, ele deve ser descontado do trabalhador? Tem muita gente que toma vacina, acaba tendo reação, não vai para o trabalho depois. Enfim, como é que fica essa situação? Linda, como eu sempre recomendo aqui nas nossas colunas, o bom senso é sempre bom ser utilizado. É uma flexibilidade. O momento em que o trabalhador tem que se ausentar para ir tomar a vacina, sim, deve ser abonado, não deve ser descontado. Mas isso não significa que o trabalhador deve se ausentar o dia inteiro do trabalho. Só aquele momento que ele vai tomar a vacina e retorna. Às vezes, a vacinação demora um pouco e o empregador tem que ter a compreensão disso. Se, eventualmente, o trabalhador apresenta reações e não consegue trabalhar, esse período também deve ser abonado. Agora, lembrando, questões de saúde devem ser demonstradas através de atestado médico. É muito complicado, em alguns momentos, o empregado conseguir um atestado porque teve uma simples reação à vacina. Simples entre aspas, né? Porque alguns têm uma reação mais pesada. Mas, para que isso seja abonado, se o empregador não aceitar a simples justificativa, é preciso sim um atestado médico. Afinal de contas, é uma incapacidade temporária para o trabalho por questões de saúde. O atestado é necessário. Ô Paulo, e quanto aos trabalhadores que fazem parte ali do grupo de risco, né? Teve alguma mudança na legislação com relação a eles? Ainda isso é uma situação que continua gerando dúvidas, mas não, a legislação não teve mudanças em relação a isso. A única pessoa que, de fato, integra um grupo, entre aspas, de risco, são as gestantes. E para as gestantes, sim, tem uma legislação que entrou em vigor, já trouxemos esse assunto aqui nas colunas de direito, e essas devem ser afastadas compulsoriamente do trabalho. Agora, pessoas que eventualmente são hipertensas, diabéticas, têm câncer ou qualquer outra enfermidade que lhe encaixe no grupo de risco, essas não precisam ser afastadas compulsoriamente. Isso vai de acordo com o próprio com o empregador. O empregador pode ou não fazer esse afastamento. Fica a critério deles. Entendi. Paulo, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado a você, obrigado, telespectador, mais uma vez. Seja bem-vindo de volta presencialmente. Até a próxima. Que torne-se rotina. Obrigada, até mais. Valeu. Hora do nosso intervalo, hein?